Oi, bem-vindos a meu vídeo, meu primeiro vídeo falando sobre o meu jogo. E eu tava na dúvida do que falar nesse primeiro vídeo, porque eu ainda tô programando, fazendo todas as artes certinho. Na verdade, só falta terminar as artes. Só que a gameplay, eu não tenho muito o que falar da gameplay, então pensei em falar da história. Eu gosto bastante de história, então eu resolvi falar sobre história. E aí, primeiramente, o que é esse símbolo aqui no escudo dos meus paladinos? Bom, eu não queria que fosse uma cruz porque é muito padrão em qualquer história os paladinos e os templários usarem cruz como símbolos de sua fé e eu queria algo mais diferente. Então eu resolvi colocar uma gárgula. Ah, mas por que você colocou uma gárgula? Vou explicar. Mas antes disso, o que é uma gárgula? Eu preciso explicar todo esse contexto para chegar no ponto que eu quero chegar. Então senta aí que tem história. A gárgula, ela nada mais é do que ela serve para escoar água, porque naquela época, lá por volta da. Por mais que existissem gárgulas antes da arquitetura gótica, ela ficou mais conhecida naquele período gótico. Então, para que elas serviam? As catedrais e os palácios, igrejas, eles eram feitos do quê? De pedra. E, consequentemente, uma hora ou outra ali chovia e tal, e quando a água entra muito em contato com a pedra, o que acontece? Que acaba enfraquecendo a pedra, acaba tendo a erosão. Então, para evitar que o palácio, o local, ele ficasse enfraquecido, criaram as gárgulas como escoamento. Por isso que elas estão com a boca aberta e aí em algumas fotos dá pra ver que sai água da boca delas porque elas estão retirando a água para não ficar acumulada. Então, só que eles têm algum papel assim na crença cristã? Porque o ser humano ele gosta muito de criar histórias para tudo. Não é à toa que a gente tem milhares de histórias e lendas que explicam como surgiu alguma coisa, mas que na verdade não foi bem assim. Mas tudo bem, o ser humano gosta de inventar. Então, eu separei aqui duas lendas sobre as gárgulas que tentam explicar de onde surgiu essas gárgulas. E a primeira é de a lenda de Huen, vamos falar assim. Então, essa lenda conta que um bispo, ele estava lá por volta do século VII, salvou a cidade de um dragão aquático chamado Lagargoyle, alguma coisa assim. Mas só pelo nome você consegue perceber, Gargoyle, Gárgula, e Gargoyle significa garganta, então, assim, fica aí de curiosidade também pra vocês. E esse dragão, ele era um dragão aquático que devorava pessoas, mas ele também conseguia cuspir fogo e queimava as plantações. Sem plantação não tem comida, então a vila começou a ter uma crise. Então, esse bispo ele foi lá para enfrentar o dragão. Ele levou só uma cruz, fez o sinal da cruz ali na frente do dragão. O dragão meio que ficou hipnotizado. O que ele fez? Ele pegou a faixa que ele tinha ali na roupa. Eu vou deixar uma foto aqui, eu esqueci o nome, me fugiu o nome. Mas ele pegou a faixa que ele tinha na roupa para usar como coleira, levou o dragão até a cidade e lá eles queimaram o dragão. Só que, como ele cuspia fogo, a cabeça e a garganta dele eram resistentes ao fogo, então essa parte sobreviveu à incinenação. E aí o que eles fizeram? Eles usaram isso como troféu para servir de aviso para as forças do mal. E tipo, ó, a gente conseguiu matar esse cara aqui, um dragão. Você quer mesmo mexer com a gente? Então, esse é uma das lendas, mas tem uma segunda que é mais conhecida aqui no Brasil, que é a do São Jorge, que a lenda medieval narra que um dragão aterrorizava a cidade de Silena e ele exigia sacrifícios humanos. E aí, quando uma princesa foi escolhida, o Jorge, que era um cavaleiro romano, apareceu, enfrentou a fera com sua lança e derrotou o dragão para salvar a jovem princesa. E aí ele converteu todo mundo ali para o cristianismo. Foi basicamente isso.
Só que você consegue ver a similaridade das histórias. Os dois heróis, eles derrotam o dragão, que é o vilão. E como a gente está falando de cristianismo, na Bíblia também tem um simbolismo de dragão, lá em Apocalipse 12:9. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, chamado Diabo e Satanás. Então, o dragão é uma representação para o diabo e Satanás. Satanás é um anjo do mal. Ele é a própria essência do mal. Então, quando esses heróis eles derrotam o dragão, é basicamente a história falando que derrotaram o pecado, eles derrotaram a fonte do mal naquela região. E por que que as gárgulas geralmente ficam do lado de fora de igrejas e catedrais? Aqui falando um pouco mais da arquitetura, porque eles usam essa imagem grotesca de uma gárgula, de um ser aterrorizante, para espantar as forças malignas ou os inimigos humanos. Por exemplo, imagina que você é um, sei lá, guerreiro nórdico, vai invadir lá a Europa e aí você chega lá na frente do palácio ou na frente da igreja para pegar seus inimigos, só que aí tem uma imagem de um dragão aterrorizante. No mínimo, você vai pensar assim, naquela época pelo menos, que o pessoal tinha mais desinformação, que caramba, eles mataram um dragão, então será que eu consigo matar os caras que tá aí dentro? Esse é o ponto que eu quis passar no meu jogo, porque a igreja ela usa o terror para espantar o terror, o mal para espantar o mal. Porque no meu jogo tá tendo uma guerra entre dragões e humanos. E aí o que eles fizeram? A igreja ela não queria perder o poder que tinha sobre a sociedade. Porque imagina, você é um camponês ali, vive ali sobre os cuidados da igreja, e aí você vê um ser de 40 metros voando pelo céu e atacando os membros do clero. Quem é mais fácil você obedecer? Um dragão ou o clero? Naturalmente o dragão, porque o dragão tá acabando com o clero. Então assim, a igreja ficou com medo disso acontecer, o que, que eles fizeram? Organizaram todo um exército, tem toda uma narrativa ali do porquê da guerra e como que eles guerreiam. E eu não posso dar muito spoiler dessa parte, mas vocês vão ver lá no jogo. E aí, eles conseguiram matar alguns dragões. Com esses dragões, eles usaram esses corpos para fazer as gárgulas meio que petrificadas. Então, assim, imagina, se é um dragão indo lá invadir a cidade da igreja, só que você vê seus parentes mortos, petrificados. É como se a igreja estivesse falando, ó, vocês podem ser ruins, mas a gente é pior, sabe? É um negócio totalmente brutal, mas é por isso que eu escolhi as gárgulas como simbolismo da igreja, pelo menos nessa região aqui que se passa o meu jogo. E aí, você achou que foi uma boa ideia? E por favor, se inscreve aí e daqui a pouco coloca meu jogo na lista de desejos, já vai sair.